Prosseguindo, irmãos, na nossa meditação no livro do profeta Daniel, essa noite vamos voltar os nossos olhos para o capítulo 7 desta profecia. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 7. Assim nos diz o Senhor através da sua palavra. Daniel, capítulo 7. No primeiro ano de Belsazzar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam um mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te e devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, os seus cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolenes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo de um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se a um ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Esses grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés os que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, aquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerras contra os santos, e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuiriam o reino. Então ele disse: o 4º animal será um 4º reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará aos pés, e a fará em pedaços.
Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até ao fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Que o Senhor nos guie por meio desta passagem, a meditação desta noite. Chegamos assim à segunda e última parte da profecia de Daniel, que começa exatamente no texto que vamos meditar esta noite. E creio que os irmãos puderam perceber, aqueles que acompanharam a nossa leitura, é bastante diferente da primeira parte, ou aqueles que estão estudando esse livro em suas casas poderão percebê-lo de uma forma mais clara ainda. A diferença mais óbvia é a mudança de estilo no capítulo 7 em relação aos 6 primeiros capítulos dessa profecia. Os primeiros 6 capítulos foram narrativos, históricos, e, portanto, eu diria que fáceis de considerar. Mas os próximos 6 capítulos, a começar do de hoje, são capítulos principalmente apocalípticos e, consequentemente, de mais difícil interpretação. Não sei qual a sua expectativa essa noite com relação a esta mensagem. Quero dizer, se você veio pensando que vai desvendar tudo o que está escrito nesse texto, eu não tenho esta ousadia nem esse propósito. Até mesmo porque há muitas coisas encobertas e difíceis de entendimento nessa passagem, como toda a passagem apocalíptica. A maior parte, irmãos, da literatura apocalíptica foi escrita para encorajar os fiéis em tempos de perseguição. Então, eu vou dar aqui algumas linhas de como estudar os livros de cunho apocalíptico. Primeiramente, este é para encorajar os fiéis em tempos de perseguição. Quando você abre o livro de Apocalipse, certamente você fica assustado, estarrecido com as imagens, mas saiba, o propósito é muito claro, é encorajá-lo nos tempos difíceis, conforme relatado na visão apocalíptica. Os principais temas dos livros apocalípticos sempre são os mesmos, ou seja, primeiramente o crescimento do mal, em segundo lugar, o cuidado de Deus por seu povo, em dar-lhe segurança e proteção, e por fim, que o mal não prevalecerá. É a linha comum que você deve estudar todo o livro de cunho apocalíptico. A única coisa que tem duração eterna é o reino de Deus. É o que estudamos na literatura apocalíptica, como a que vamos ver nesta noite. A característica mais notável da literatura apocalíptica também é outra instrução para ler os livros deste cunho, ou com esse estilo literário, é entender que é uma literatura bastante carregada de simbolismos, muitos símbolos. E assim você verá que isto é comum no texto que lemos, como também no livro de Apocalipse, ou outros livros que falam do final dos tempos. Na verdade, em Daniel capítulo 7 até o capítulo 12, o futuro curso da história será delineado pelo profeta através de números, animais e chifres. É algo que você vai encontrar muito. Números, animais e chifres, vai daqui, deste capítulo até o capítulo de número 12. A linguagem, naturalmente, é misteriosa. De fato, às vezes é quase grotesca, quando você analisa essas imagens do texto. Chegamos, então, agora aos capítulos que profetizam tribulações futuras aos fiéis. Eles sempre viverão em um mundo hostil e perseguido pelo diabo. Tribulações futuras virão sobre todos os que temem ao Senhor. Todos os eventos estão firmemente consumados em seus propósitos maiores, que é o de Deus. No tempo oportuno, Deus aniquilará o domínio do mal e estabelecerá um reino eterno. É a linha geral em toda a literatura apocalíptica.
Pois bem, irmãos, o que vemos até aqui é que esses 6 primeiros capítulos aprendemos como permanecer fiel por amor a Deus. Como permanecer fiel. Mas é através dos 6 últimos capítulos que nós vamos agora entender o motivo para permanecermos fiéis. Poderíamos então dizer que se até aqui vimos como permanecer fiel em tempo de tribulação ou de tribulações, agora a partir desse capítulo até o capítulo 12, ou seja, até o final deste livro, vamos agora aprender como permanecer firme e por que vale a pena. Por que manter firme? Vale a pena ser fiel. Isso fica bastante claro quando somos informados a respeito do futuro da história mundial, como vemos no texto dessa noite. E vamos compreender que há um desenrolar de um plano maior na história traçada por Deus. Você se lembra de que dissemos lá no início que este livro ele tem 2 línguas, ou foi escrito em 2 línguas. Então quero que você reporte ou lembre daquilo que nós colocamos lá no capítulo 2. E ali dissemos aos irmãos que o capítulo 2 ele introduziu o aramaico. E o texto em aramaico, ou seja, capítulo 1 é escrito em hebraico, depois no capítulo 2 o profeta começa escrevendo em aramaico e ele conclui aqui. Então aqui é a última parte do escrito em aramaico. A seção aramaica do livro então vai do capítulo 2 até o capítulo 7. Isso também tem algo de curioso. E nós vamos ver que há então uma conexão interessante entre o capítulo 2, que começa em aramaico, e vem até o capítulo 7. Há uma conexão. Basta olhar esta imagem que o profeta verá e ver uma correspondência dela no sonho de Nabucodonosor. Então há uma ligação direta. Esse é outro ponto importante para entender esta profecia. Então, o capítulo 2 nos dá uma pista para entendermos o capítulo 7. Ou quando chegamos ao capítulo 7, devemos reportar os nossos olhos para o capítulo 2 e ali encontraremos algumas pistas para entender o significado deste sonho e dessas visões. Aliás, este capítulo hoje fala de um sonho. Na semana que vem é uma visão. E você verá uma ligação muito natural entre esses 2 momentos do livro, capítulo 2 e capítulo de número 7. O que vemos aqui, então, no capítulo 7 é uma visão ou um sonho particular. E diz assim o texto no início que lemos aos irmãos: este sonho veio a Daniel no 1º ano de Belsazzar. Exatamente no 1º ano do reinado de Belsazzar é que Daniel teve este sonho, conforme veremos, o próprio texto registra. Isso já coloca então Daniel, por assim dizer, no crepúsculo de sua carreira. Um homem já experiente, um homem já maduro. Você se lembra que vimos ali na mensagem de Daniel capítulo 5, quando fala de Belsazzar, e vimos ali a história deste homem insolene que levantou-se contra Deus. E Daniel havia sido esquecido no reinado de Belsazzar. Daniel, apesar de ter sido um grande líder na Babilônia, fora esquecido pelo rei Belsazzar, conforme o capítulo 5, já que tivemos a meditação. E é exatamente nessa lacuna, ou seja, num tempo em que ele não estava atuando na alta direção do reino babilônico, é exatamente nesse momento em que ele é colocado de lado pelo rei Belsazzar, porém Deus vai dar a ele esse sonho. Então aqui nós estamos vendo o momento em que esse sonho aconteceu. Foi exatamente o momento em que ele foi esquecido no reinado de Belsazzar. E o que ocorre aqui é que Daniel teve um sonho, diz o texto, no 1º ano de Belsazzar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Um sonho e visões, que vai seguir aí pelo capítulo 8 também a visão. E o que vemos aqui é que Daniel, na verdade, já um homem maduro, experimentado, ele certamente estava contemplando as coisas importantes que haviam acontecido na sua vida, na sua trajetória até aqui, um homem já maduro, adiantado em idade, e por certo, ele então começa a pensar: qual foi o propósito de Deus em me levantar num local tão hostil, tão diferente como o que eu estou vivendo? Qual tem sido o significado do meu serviço, ou do serviço que eu tenho prestado para Deus?
E isso então faz ele olhar para o futuro. Ele olha e pensa como foi até aqui, e ele então olha para o futuro. E o futuro não era muito seguro na perspectiva do reino. Conforme vemos lá, Belsassar foi tirado abruptamente do reinado. Ao mesmo tempo, sabemos que ele vinha fazendo um estudo detalhado do livro de Jeremias. Nesse período, então, ele estava focado na profecia de Jeremias. E ele sabia, conforme Jeremias, que em breve o fim do cativeiro era certo. A sua nação estava prestes a sair daquele cativeiro prometido por Deus. Depois de decorrido esses 70 anos, ele sairia. Então ele tinha uma expectativa, conforme ele lia no livro do profeta Jeremias, que a nação seria liberta. Mas ao mesmo tempo, ele olhava que ele estava sob o domínio de um homem profano, era Belsassar naquela ocasião. E Daniel reconhecia que aquele homem seria um desastre para a Babilônia. Ele havia passado pelo reinado de Nabucodonosor, mas de Nabucodonosor ainda havia uma esperança, conforme aconteceu. Mas no reinado de Belsassar, um homem insano, não havia muita expectativa. Certamente pairava no coração de Daniel preocupações quanto ao futuro, não só da própria nação, de voltar desse cativeiro, mas da própria nação que ele de alguma forma estava servindo, e decidiu permanecer nela. O que quer que você diga sobre Nabucodonosor, ainda teve grandes repercussões para abençoar o povo de Israel, mas de Belsassar não se esperava muita coisa. Já também observamos, irmãos, que o tema geral deste livro é o controle que Deus tem sobre todas as nações, povos, línguas e reinados. A conquista de Israel por Nabucodonosor ficou muito clara no primeiro capítulo, conforme já tivemos a oportunidade de meditar. Não foi um acidente, porque Deus estava no controle da história. E Daniel havia já colocado isto. Daniel então sabe exatamente o que está acontecendo, porém ele não tem ideia do futuro, e então vem este sonho, apontando para algo muito maior, mais profundo e até mais distante do próprio Daniel. Então, quando chegamos a este capítulo, ou seja, o capítulo 7, nós chegamos então a esta parte do livro, que eu diria que ao mesmo tempo é um dos capítulos mais estimulantes e mais desconcertantes da profecia de Daniel. Ao mesmo tempo que nos estimula quando o compreendemos, mas é desconcertante em função das imagens descritas nesse sonho. Este capítulo pode ser fundamental para a compreensão de todo o livro, porque a segunda metade do livro, que é inaugurada a partir do capítulo 7, concentra-se no significado último da história do mundo. É o final da geração, é o final da era. A segunda metade de Daniel é assim como a segunda metade do livro de Apocalipse. Se você ler o livro de Apocalipse, você vai ver que João reporta a linguagem de Daniel. A linguagem que vemos aqui você encontrará em Apocalipse capítulo 5. Observe que há uma ideia, ou seja, certamente João na ilha de Patmos, quando o Senhor Jesus vai apresentar ele no final da história, ele não era totalmente inédito a sua revelação, porque essa revelação já fora dada a Daniel. Então há um vínculo também no livro de Apocalipse capítulo 5 com Daniel capítulo 7. A segunda metade de Daniel então é como a segunda metade do livro de Apocalipse. E ali você vai ver, por exemplo, as expressões, o ancião de dias. Parece-nos familiar essa linguagem para João, porque João lera, por certo, o profeta Daniel. Ali ele vê um ancião de dias. Isso parece também comum quando João fala isso ali na ilha de Patmos. Ele também pergunta, o que significa isso? Também João pergunta. Então observe que há um paralelo de ideias. Eles estão pensando nas mesmas coisas. Em outras palavras, a visão que Deus dá ao profeta Daniel aqui é a mesma que depois João vai relembrar e expandi-la mais ainda. Então é uma profecia que você tem que ler os dois livros para ter uma compreensão maior de todo o arcabouço da história que Deus está escrevendo. Já dissemos também que parece haver aqui um relacionamento entre Daniel no capítulo 2, ali com Nabucodonosor, e a visão de Daniel aqui no capítulo 7. Observe bem, em ambas as passagens há 4 reinos, conforme vimos em Nabucodonosor, capítulo 2. Em ambas as passagens há um contraste entre o reino de Deus e o reino deste mundo. A diferença é que ali em Daniel capítulo 2, o tema que vimos ali é que os reinos terrestres são dominados pelo reino de Deus, ou seja, Deus está no curso da história.
Já aqui o texto de Daniel, que também vai falar de 4 reinos, visto nesses 4 animais, fala da depravação, da ganância, da brutalidade dos reinos do período de Daniel, contrastada com a piedade, a justiça e a eternidade do reino de Deus. Há um contraponto entre os reinos humanos e o reino divino. O reino humano é opressor, é depravado, é iníquo, é ganancioso, é brutal. E o reino de Deus é de paz. O reino de Deus é de justiça. O reino de Deus é piedade. Vocês então vão olhar para Jesus Cristo. Israel não entendeu esta profecia. Jesus Cristo veio trazer esse reino. É um reino diferente daquele que o povo de Israel não leu a profecia de Daniel. Ou melhor, preferiam não compreendê-la, porque queriam um reino de guerra. Um reino que Jesus Cristo estabelecesse domínio e dominasse sobre o reino romano. O que não aconteceu. Bastava olhar para o livro de Daniel e compreenderia o que Jesus Cristo veio fazer. Vemos nessa passagem que um olhar panorâmico e geral é preferível do que um olhar em detalhes. Porque, quero crer, irmãos, você já deve ter lido, francamente, existem muitos detalhes que eu não tenho a mínima ideia do significado deles. É nesse sentido que eu disse, você veio curioso, alguns costumam dizer que a curiosidade mata, né? Mas não vai te matar essa noite, você vai ficar frustrado se me perguntar depois. Eu não tenho a mínima ideia. Aliás, esse é um aspecto importante quando você lê os livros apocalípticos, a literatura apocalíptica. Você tem que tomar cuidado. Tem gente que perde a cabeça, fica louco. Não deve, porque não é o propósito. São muitas figuras, como eu disse, muitas figuras de linguagem, que nem sempre compreendemos. Então temos que entender aquilo que a própria profecia explica, conforme vemos aqui. O ancião de dias vai explicar para Daniel. Ele diz, eu não entendi nada. E o ancião diz, olha, isso diz respeito a esses reinos. Você entendeu? Mas mesmo entendendo, no final da profecia diz que Daniel ainda, o seu pensamento ficou turvo. Ele ficou empalidecido, e nós vamos entender por que ele agiu dessa forma. Daniel capítulo 7, então, nos ensina que os eventos da história não estão isolados ou não estão além da história maior. Há uma história por trás da história. Há uma história maior, que por vezes nós não entendemos a nossa própria história. Mas Deus está escrevendo essa história para que a partir dessa história do tempo presente possamos enxergar uma história por trás dos acontecimentos. É o grande ensino. O curso da humanidade está determinado e há uma sala do trono todo-poderoso. Esta é uma mensagem que todos nós precisamos ouvir hoje. Há uma história por trás da história. E talvez você diga, então, o preletor, o pregador, deu o título da mensagem. Achei dificuldade em dar nomes. Poderia, se você quer anotar, talvez fique bonito, a história por trás da história. Mas eu poderia também dizer, num contexto um pouco mais coerente com a ideia deste capítulo é: o reino de Deus é eterno e subsistirá a todos os reinos temporais, a todos os reinos terrenos. Talvez essa seja a grande ideia, porque é a ideia do livro. Mas se você quer fazer bonito e repetir esse sermão, pregar para outro, fala, há uma história por trás da história, querido. E essa história é a história do grande e soberano Deus, conduzindo os acontecimentos da tua história, e fazendo da tua história algo muito maior. Em outras palavras, há um quadro maior, no qual Deus está pintando algo que vai além do teu sofrimento presente, além das lutas que aparentemente parece que vão te sucumbir. Há uma história por trás, de um amor de Deus, da soberania dele, mesmo na sua própria história. Você vê então que Deus não estava interessado em simplesmente dar a Daniel, explicar a ele fatos da história do seu tempo, mas Deus revela a Daniel uma história futura. Deus estava principalmente no capítulo 7 aqui interessado em revelar-se a Daniel e imprimir algo em seu coração que ele ainda não tinha enxergado. Como os irmãos sabem, Daniel era o homem que revelava sonhos. Daniel era capaz de enxergar um pouco à frente da sua época, porque fora dada por Deus. Mas eu diria que de todos os sonhos que Daniel interpretou de outros, de Nabucodonosor, agora é ele mesmo que tem um sonho.
Esse sonho então o leva para um lugar mais distante, mais profundo do que todos os sonhos que ele teve, porque esse sonho fala do final dos tempos, é o que vemos no texto. E eu quero então que você fixe nesta última ideia, pensar os pensamentos de Deus. Então eu quero lembrá-lo de uma última coisa. Aqui nesse texto também existem imagens que dominam todo este capítulo. Este capítulo não opera numa narrativa linear. E esse é outro ponto importante quando você lê e estuda uma literatura apocalíptica. Não é linear. Existem cortes. Cortes abruptos. Se você lê, você fala, não estou entendendo. Até a própria leitura. Então, este outro ponto nessa narrativa, ele não é linear. É uma sucessão de imagens. É quase como assistir um filme. E o interessante é que Daniel mostra uma imagem, depois interrompe, depois entra com outra imagem. Talvez você já tenha assistido algum filme assim, que parece desconexo. Você está ali no entendimento, de repente corta a cena, entra uma outra e você não entende. Depois aquela cena se abre, trata-se de um determinado assunto, fecha-se aquela cena, volta aquela cena inicial que tinha sido interrompida. É uma estrutura de fazer o filme, a história, e aquilo então torna intrigante. Aquele filme que dificilmente faz alguém dormir, como eu costumo dormir em muitos filmes. É aquele filme que você fica ali esperando, mas eu não entendi, eu quero entender. Então, ele te prende o tempo todo e você consegue. Aí depois, lá no final, você fala, agora eu vou colocar o quebra-cabeça no lugar. Agora eu entendi. Observe que é exatamente isso. Daniel começa tendo visões de reinos. Passa um pouco, Daniel olha para o céu. E lá abre a sala do trono. Ali há um julgamento. E de repente interrompe, ele volta e vai falar do último chifre, o último reino. Dramático este reino. E ele fica sem entender. E ele volta de novo à presença do ancião de dias e pergunta o que se trata aquilo. E depois que o ancião de dias diz para ele o que se tratava, então ele diz que ele ficou desfalecido, pálido, por saber o que o ancião de dias disse para ele. É assim. É outro ponto que você, ao ler o livro do profeta Daniel, em particular o capítulo 7, você verá. Então são blocos de ideias, parece que soltas, o que torna mais misterioso a profecia, ou misteriosa a profecia. Mas vamos então pensar nesse grande tema. É uma parte introdutória muito grande, que eu estou abrindo toda a parte apocalíptica do livro, com isso dando uma ideia. Mas vamos tirar algumas lições importantes. Tendo esta ideia em mente, vamos pensar então neste reino de Deus, neste domínio de Deus, ou no reino eterno que subsiste a todos os demais reinos temporais. Primeira coisa quanto aos reinos temporais. Primeira coisa que nós podemos aprender, do versículo 1 ao versículo 8, poderemos ver aí que há aqui. Na primeira visão que o profeta tem, é que há um poder aparente e uma depravação evidente dos impérios mundiais. É o primeiro grande ensino, o poder aparente e a depravação evidente dos impérios mundiais. É exatamente isso. Se você perceber comigo aí nos versículos 1 a 8, e mais uma vez não vou lê-lo novamente, é um texto bastante longo, mas observe enquanto eu vou levantando esses pontos do versículo 1 a 8. Primeiro de tudo, nesses versos, o que vemos é uma visão de 4 bestas, diz o profeta, e o significado dessas figuras estão aí nos versículos 1 ao versículo 8. E é a aparente evidência da depravação dos impérios do mundo. Observe, querido, nesses primeiros versos, que nesses 4 animais, temos aqui uma visão panorâmica dos impérios do mundo inteiro, mas serve apenas como um pano de fundo para a inauguração do reino de Deus nessa terra, do Filho do Homem. Estamos aqui indo em direção ao versículo 9 a 14. Essa é a seção central do livro. É a parte mais importante dessa profecia, está nos versos 9 a 14. E olhando para ali, o que vemos até lá, versos de 1 a 8, é uma seção central, porque ela fala aqui de reinos, de domínios que são contra Deus, mas eles estão indo diametralmente diante de Jesus Cristo. Versos 9 ao verso de número 14. Agora, novamente, deixe-me enfatizar.
Sabemos que você vê aqui algumas evidências disso na passagem, mas Daniel, nós sabemos, estava contemplando o fim do exílio. É bom lembrar que Daniel estava numa expectativa do final de exílio babilônico, e seria justo para nós pensarmos que a mente de Daniel, num primeiro momento, pensava da libertação do exílio ao ter este sonho, mas Deus estava indo para além daquilo que Daniel esperava. Deus tinha como propósito fazer da esperança de Daniel, da saída do exílio, ser também um encorajamento para mim, para você hoje, de que não só era um Deus ali na Babilônia, mas o Deus é o Deus de hoje e o será para sempre. Então Daniel é levado a olhar para algo além da saída do exílio, além da situação de Israel. Deus estava olhando para algo muito mais profundo. Daí porque Daniel ficou perplexo com esse sonho. O sonho de Daniel até aqui era mais ou menos imediato. Era que este rei não subsistiria, que viria um outro rei, e ele inclusive passou por 3 deles. Mas agora, sai, por assim dizer, daquele lugar ali. Agora Daniel tem uma visão mais ampla, porque Deus tinha como propósito, a partir da esperança de Daniel, de sair ali do exílio, e de voltar para a sua terra natal, tinha como propósito mostrar que os reinos haveriam de subsistir ao reino babilônico, ao reino persa. Outros reinos viriam sobre o mundo. E aqui é onde entramos na visão apocalíptica. Esses 4 animais prefiguram os reinos, não só os impérios babilônicos e persa, mas virá também o império greco-romano. Virá o império romano como o último dos impérios, que inclusive envolve a mim e a você, visto na última imagem que angustiou Daniel, conforme veremos na sequência da exposição. A figura do versículo 2 é uma figura do caos universal. Observe então como ele descreve no versículo 2. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Olha que ele olha para aquele lugar, e as palavras ele chama aí dos 4 ventos do céu agitavam o mar grande. A imagem do mar, irmãos, predominantemente significa forças políticas incontroláveis no mundo. Forças políticas incontroláveis no mundo. E Daniel pega essa imagem e nós vemos um mar, na visão deste homem, enorme, ondas quebrando. Mas este é o caos universal, os reinos dos homens. Mas observe que exatamente nesse mesmo versículo, quem é que faz isto? Quem é que move o mar? Diz o texto, os ventos. Os ventos do céu, que estão soprando aquele mar. Ou seja, o que mostra que todo o tempo Deus é soberano. E são os ventos dos céus que controlam a ascensão e as quedas dos poderes mundiais. É no balançar das ondas que vem pelo vento que Deus dá, é que faz reinos subirem e reinos se abaterem. Mostrando que no reino humano não há paz, não há sossego. São como ondas bravias, impelidas pelo vento que vem do céu. Mostrando que nessa terra não há reino algum que subsistirá, porque os reinos estão em contínua degradação e autodestruição. Lutas e guerras para manter-se. É um reino lutando contra outro. Isso está visto lá na palavra de Jesus Cristo, que antes da sua vinda será caracterizado por nação contra nação, reinos contra reinos. Está aqui na visão do profeta. Reinos levantarão, levantar-se-ão, e reinos serão abatidos. A identificação dos 4 animais tem sido objeto também de muitos debates, é o que vemos na sequência aí do versículo. E eu aqui não vou satisfazer nem resolver os problemas para você sobre a peculiaridade destes animais. Parece claro que ao longo da visão que Deus começa a dar a Daniel, há algo que nos chama a atenção, e é algo que Daniel está familiarizado. E o propósito de Deus é que era dar a Daniel uma confiança de tudo aquilo que ele estava vendo. E então o que aparece aí, que o primeiro reino, ele fala claramente que seria o reino babilônico. Você se lembra? Como o primeiro reino é descrito, ele é descrito em termos de um animal. E é um animal que ao mesmo tempo é um leão e uma águia. E há um senso comum entre os intérpretes de que sempre esses 2 animais trazem a ideia do reino babilônico, descrito como um leão e uma águia.
É interessante que Jeremias e Ezequiel descrevem Nabucodonosor usando exatamente a imagem do leão e da águia. Então, se você for ler lá, você verá que esses profetas falam do reino babilônico e usam a figura do leão e de uma águia. Então, não há dúvida que esse reino aqui, esse primeiro animal, esse leão e águia, representam o reinado babilônico. Depois, caminhando um pouco mais, assim vemos aí o leão e a águia. São Babilônia. O urso é a chamada Média Persa. O império se seguiu sob o reinado de Dario, conforme também tivemos a oportunidade de meditar. E depois temos na sequência o leopardo, parece ser a Grécia, sob Alexandre o Grande, este reino. E não vamos discutir os detalhes. E aí temos a quarta besta que aparece, que é o grande império romano. Essa é a explicação. Os pormenores, você vai ter toda a literatura apocalíptica para estudar os detalhes que envolvem isto. Esses reinos que Daniel vê no seu sonho representam então as tentativas dos impérios do mundo para estabelecer um governo que fosse duradouro, que fosse benéfico, onipotente para os homens da terra. Mas como ele viu lá, era um mar grande e havia sopro do céu, ou seja, não há quietude nesses reinos. Nenhum reino teve paz e nenhum terá, a não ser o reino de Jesus Cristo. Por isso que ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Há um contraste. Todos os reinos, os 3 primeiros animais são descritos em detalhes. Vejam bem, eles vêm em visões sucessivas para Daniel, e Daniel fica chocado quando os vê novamente. Mas mesmo este homem que esteve envolvido no governo de um desses reinos, com toda a sua experiência, ele ainda fica perplexo de ver a que ponto poderiam chegar esses reinos. Ele fica tão sobrecarregado, é como se a sua respiração fosse cortada quando ele vai falar do último dos reinos, que é essa besta que ele descreve. A única coisa que ele conta sobre ela é dos dentes. Está lá no verso de número 7. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Observe bem que ele vem aqui no movimento de preocupação. Quando chega nesse animal, interrompe. Ele não consegue descrever senão falar dos dentes deste animal. E ele então é levado agora à presença de Deus. E assim ele diz que foi posto diante de um trono, versículo de número 9. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou, sua veste era branca, e aqui então ele é levado para olhar a presença do Deus dos deuses. Então aqui há uma interrupção abrupta. Ele não trata mais dessa quarta besta, este quarto animal, mas ele é levado ao consolo, e ele faz aqui uma transição entre o medo e o temor que ele tinha até de descrever, por não entender que animal era este, apenas os dentes, e o aspecto tão insolente e devorador, como o pior dos reinos. Ele agora é levado a olhar na sala do trono, e ali na sala do trono ele encontra paz, ele encontra gozo, ele encontra segurança. Mas lá na sala do trono, depois ele vai voltar a falar desse último animal. Ele inclusive pergunta, o ancião de dias: o que é esse animal? O que significa esses dentes de ferro? Veremos isso um pouco mais à frente. E assim vamos passar para o nosso segundo momento. Então o que vemos são reinos mundiais, impérios mundiais sucessivos, que aparecerão e desaparecerão. E esses impérios serão caracterizados pela evidente depravação, imoralidade e dureza contra o povo de Deus. É o grande ensino. E assim, vemos agora a soberania do Todo-Poderoso. Agora saímos do versículo 8 e entramos no versículo 9. Do 9 ao 14, vemos aqui um segundo momento nessa visão. Ou seja, vemos agora a soberania real e a justiça de Deus, o Todo-Poderoso.
Em contraste com esta aparente depravação, esses impérios escarnecedores, zombadores de Deus, agora ele entra na sala do trono. E agora aqui ele está diante do Deus Todo-Poderoso, e ele vê a soberania deste Deus sobre aqueles animais que ele viu antes, e que inclusive não conseguia descrever todos. E essa cena nos remove da terra e dos reinos deste mundo, e nos leva agora para a sala do trono. A imagem que o profeta tem agora é a sala do trono do céu. E assim vemos os versos 9 a 14. Entramos na visão de Deus e de sua sala do trono. Verso 9: continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a púrpura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram os livros. Que contraste! Ele sai daquele caos, da insolência dos poderes humanos, destrutivos, imorais, contrários a Deus, e ele agora vai para a sala do trono. E o que ele vê aqui é muito curioso. Na sala do trono, primeiramente, vemos um contraste aparente e evidente entre a depravação dos reinos do mundo e o poder real, a soberania, a paz, o gozo que se vê ali na sala do trono do Todo-Poderoso Deus. É o grande contraste. Sai de toda aquela confusão e caos e entra em calmaria. É ali, na sala do trono, que os nossos corações repousam. É ali que, em meio a tantas complexidades da nossa história, nós devemos sempre recorrer. Sempre haverá uma sala do trono, aonde podemos descansar em meio às nossas preocupações. Não é um contraste interessante entre a confusão terrena dos versículos 2 até o verso 8, com este local onde chegamos? O que vemos ali, ele diz o texto que a primeira coisa, ele vê ali o ancião dos dias. E o que Daniel está vendo, ele diz que esse ancião dos dias está sentado em seu trono, e o mundo está sobre o seu controle. O que vê aqui na sala do trono é a calmaria celestial contrastada com o caos terrestre. E novamente a mensagem é que Deus está no controle completo da história. Não perca esta ideia. Não importa o que o seu povo esteja passando aqui, não importa quão nefasto e devastadores são os reinos deste mundo, não importa o quanto mal haveremos de sofrer nessa terra, Deus está no controle completo da história. Há uma história por trás da história. Existem aqui 4 ou 5 elementos dessa visão que eu gostaria de chamar a sua atenção de uma forma muito breve. Primeira delas, primeiro de tudo, observe o que Deus é chamado aqui. O profeta chama aí de o ancião dos dias. Em outras palavras, reinos vão e vêm. O ancião dos dias ainda continua no trono. O ancião de dias não sai de lá. Qual é o objetivo de todo o reino terrestre? Para durar um tempo, e 2 tempos, e 3 tempos? É outra preocupação. O que quer dizer esse tanto de tempo? Seja o tempo que for, é um tempo que se conta. Aqueles que preocupam em achar quanto tempo significa um tempo, 2 tempos, a metade de um tempo, 3 tempos. Esqueça. Tudo são tempos. Mas aquele que está na sala do trono está além do tempo e da história. Não importa quantos tempos você conte. Não importa você contar lá 70 semanas de Daniel, aqueles que gostam de numerologia. E como eu disse, é algo comum nos livros do Apocalipse. Mas o que precisa entender é o contraste entre o que é efêmero, o que é passageiro, o que se conta com aquilo que não se conta. E aqui Daniel vai exatamente para esse lugar. E o que Deus chama aqui? O antigo dos dias, ele é chamado. Essas bestas, por mais terríveis e poderosas que são descritas aqui na imagem de Daniel, são gafanhotos à vista do ancião de dias. São como nada, são passageiros. Se são temidos pelos homens, diante de Deus não são nada. Segundo ponto que pode se observar aqui, nessa sala do trono, observe que o ancião dos dias é branco como a neve, diz o texto sagrado. Daniel acaba de descrever o governo mundial no seu pior, no pior que eles têm, em contraste com a maldade do governo humano,
Ele retrata agora o ancião de dias como branco como a neve, indicando a justiça, a pureza e a santidade do reino de Deus. Não é um reino que se estabelece com sangue, com iniquidade, com comprar pessoas. É um reino de justiça, é um reino de pureza. Os projetos dos governos mundiais podem até ser altruístas, mas acabam sendo brutalizados, porque brutalizam seus súditos. No entanto, o ancião de dias descrito aqui está sentado. Observe que ele reina, ele está em controle inquestionável, ele está na posição de autoridade. Que coisa confortante foi para Daniel, no meio daquela confusão, de andar junto a Belsassar, a Nabucodonosor, e ter uma oportunidade para entrar na sala do trono e descansar naquele ancião que vestia-se de branco. Uma terceira verdade, ainda nesse versículo, é que há um incentivo para Daniel aqui. Observe aqui o que ele vê. O texto sagrado diz que ele vê miríades e miríades, verso de número 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Que contraste! Ele sozinho, nas centenas de milhares babilônicos. Você vê o contraste? Aqui na terra somos poucos. Talvez somos como Daniel no meio de toda uma grande Babilônia. Mas esta imagem que Daniel tem, ela é encorajadora. Ele não está sozinho. Ele vê que tinha muito mais gente. Que contraste de viver sozinho ali na Babilônia com seus 3 amigos. E o que contrasta a sua visão é que ali ele vê milhares e milhares de Daniéis, de pessoas que também não se contaminaram, estavam lá. Quão confortante é isto, quão encorajador é saber que não somos os únicos, porque por vezes a maldade que se multiplica entre nós traz a sensação de desânimo. É como se dissesse: não vale a pena, estamos sozinhos nisto. Será que eu sou o único? Será que eu sou um extraterrestre? Saiba, esta visão é encorajadora, porque você verá miríades de miríades, milhares de milhares, que Deus tem mantido fiel nessa terra amaldiçoada pelo pecado. Isso vemos aqui na visão do profeta. Essa pode ser talvez a parte mais bela da visão que Deus compartilhou com Daniel. Quantas vezes Daniel teve que ficar sozinho por ser Deus, não se ajoelhar no local onde todos se ajoelhavam, e ver o seu coração ali. Agora ele olha e vê centenas de milhares e milhares. Lá ele estava em casa, lá ele não estaria sozinho. Aqui podemos ser chamados a permanecer na minoria, porque no céu seremos a totalidade daqueles que serviram ao Senhor. Ainda que sejamos minorias aqui, certamente haverá um dia em que você encantará no céu de ver que há miríades de miríades, milhares de milhares. Que coisa maravilhosa essa visão. Mas por fim, ainda dentro dessa visão, há uma coisa aqui. Observe que no final é dito algo muito importante no verso de número 10. E diz lá: sentou-se o tribunal e se abriram os livros. Aqui chama-se a ordem universo. Um tribunal é instalado ou instaurado, e abrem-se os livros. Aqui é a palavra final. Aqui é aquela palavra que aquele rei insano que profanou os utensílios do templo ouviu: mene, mene, tekel e parsim. Chegará um momento em que os livros serão abertos, e todos os reinos deste mundo que subjugaram o povo de Deus haverão de ler o escrito que é contra eles. O livro foi aberto, diz o texto sagrado. Estamos aqui agora numa visão de um tribunal, e este é o grande dia do julgamento. Deus não está apenas no controle, é Ele também que julgará aqueles que nos julgaram. Agora é muito interessante que no meio dessa cena enorme haja um retorno ao verso 11 e 12. Por isso que eu falei, são fletes. Observe um outro aqui. Então estive olhando por causa da voz das insolenes palavras que o chifre proferia. Ele voltou ao assunto do chifre. Foi levado ao céu, falou: que maravilha, mas algo que me inquieta, Senhor. O último reino, ele é insolene demais, e parece que ele vai vencer. Lembra como eu te falei, a estrutura do texto cortou, ele não termina, ele volta de novo para a terra.
É gostoso, é maravilhoso ver tudo o que espera, mas, Senhor, há algo ainda que vai acontecer que eu não entendi. Por que aquele chifre insolene? Por que ele faz tudo aquilo? E parece, Senhor, que ele prevalecerá contra os teus justos. É curioso isto, quando ele olha aquele quarto animal. A figura, então, deste verso nos leva ao animal novamente. Mas a pergunta é, você sabe o que é isto? Nesse verso, eu diria que é quase anticlimático. As feras são mortas, conforme vemos aí, e muito pouco é dito sobre isto. O Deus Todo-Poderoso age e apaga a quarta besta, e isto é o fim. Acabou o jogo, o livro foi aberto e foi julgado. Nenhuma batalha, nenhuma oposição haverá mais ao final. Até aquela besta que parece ter resistido e parece ter vencido é só ilusão, porque no fim o livro será aberto e será dado um final. Não há dúvida que há uma extensão deste reino último de uma forma como nunca vimos na história. Então, nos versículos 13 e 14, vemos uma imagem de incrível poder e de consolo vinda de alguém que é chamado Filho do Homem. Então, observe que no versículo de número 11, até o verso 12, ele volta a ficar inquieto com este animal, com o que ele pode fazer. Lá no verso de número 13, verso 11, vamos ler. Então estive olhando por causa da voz das insolenes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhe dada prolongação de vida por um prazo de um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha como nuvens no céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Ou seja, ele traz a ideia de uma daquelas bestas feras como quase que impossível de ser destruída. Aí diz, até que o Filho do Homem venha. E aqui não temos nenhuma dúvida, Jesus Cristo. Há algo ainda que devemos esperar. Há uma besta fera que parece que ela sobreviveu a todo o domínio de Deus no curso da história. Dá a entender que parece que chegará um momento em que não vamos resistir mais. Essa é a ideia da última fera, a última besta descrita aqui. Mas é maravilhoso saber que haverá de vir aquele, o Filho do Homem. Mas quando você olha isso, você diz, então é algo para o futuro. Não, mas ele já veio. Jesus, assim, se chamava Filho do Homem. É ele que usa esse título, é predileto dele. Quando o Filho do Homem vier nas alturas, é ele mesmo que diz isso. Mas esse Filho do Homem já é descrito por Daniel. Por profecia, Deus já havia colocado até mesmo o nome, já havia informado a Daniel. O Filho do Homem vem e se aproxima do ancião de dias, e ele é entronizado no texto. Quando você olha Mateus capítulo 26, versos 63 e 74, quando o sumo sacerdote faz uma pergunta a Jesus Cristo, olha a resposta de Jesus Cristo. Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse, eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus, tu disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre nuvens do céu. E lá no versículo de número 14, ele diz, lá no texto de Daniel, ele diz, o Filho do Homem. Quando é que esta visão já começou a se cumprir? Não é quando Jesus voltar. Ele diz que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. A morte não foi capaz de deter. E o Filho do Homem está em pé, no trono, já reinando sobre o universo. Não é um reinado que será no futuro, já.
Porque quando ele venceu a morte, venceu o inferno, ele ressuscita e diz: o Filho do Homem será visto. Por isso que ele diz que o meu reino não é desse mundo. Agora deixe-me dizer ainda algo mais encorajador. 2 capítulos depois aí do texto de Mateus, ou seja, capítulo 28, no verso 18, imediatamente antes de Jesus Cristo subir ao céu, ele deu ordem aos seus discípulos na grande comissão. E olha o que ele diz lá no verso 18: Jesus, aproximando, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A figura de Daniel capítulo 7, versículo 13 e 14, não é uma figura da segunda vinda, é uma figura da sua ascensão à mão direita do Deus Todo-Poderoso. Ele já está no trono celestial. Ele veio como servo sofredor, mas virá agora como juiz de toda a terra. E aqui Daniel tem uma visão antecipada do que acontecerá naquele grande trono. O que isso significa para você e para mim? O Senhor Jesus Cristo reina agora, e Ele está no trono. Daniel está ali no exílio. Nunca sabemos se ele veria a sua terra novamente, mas o seu Deus, o seu mediador, já estava no trono. E isso confortaria o coração daquele adiantado em dias, o profeta Daniel. Por fim, o reino eterno. É assim que vai concluir esta profecia. Se você olhar os versos 15 a 28, você verá isto. Daniel então conclui esta visão com uma perturbação no coração. E eu creio que quando você lê esse texto, você fica perplexo, porque nós estamos entusiasmados com esta visão de Jesus no trono, de dominando todas as coisas, e você fala: que coisa maravilhosa, o rei estará no trono, o Senhor trará julgamento no mundo. Mas tudo o que Daniel pode ver na visão, segundo o que vemos no texto, é que há uma besta que ainda perseguirá até o fim as vidas daqueles que são dominados e dirigidos pelo reino eterno. Veja, Deus está aqui mostrando a Daniel que a natureza do reino que ele vai estabelecer é uma natureza de um reino espiritual e não terreno. Isso então leva a fazer algumas indagações àqueles que acreditam que Jesus vai estabelecer nessa terra um novo reino, que vai ressuscitar Davi, que Davi vai reinar. Dificilmente encontraremos esse fundamento de um reino milenar. Aí vai depender da chamada visão do milênio. Talvez isso seria uma boa maneira de satisfazer o judeu que gostaria de ver Jesus reinar, vir nessa terra. E há aqueles que advogam esse pensamento, que então Jesus vai vir e vai reinar. Não cremos nessa linha, não seguimos essa linha. Porque o texto diz que, mesmo assim, ainda serão dias de angústia. O seu coração está partido. Observe que Daniel faz exatamente isso aqui. Ele diz aqui que o temor que ele teve era tão grande. No final do verso, ele diz aqui, terminou o assunto: quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei essas coisas no coração. Por que Daniel termina dessa forma? Ele diz que causava angústia. E o que causava angústia é que Daniel saberia que o tipo de sofrimento que seria enfrentado depois dele seria pior. Aqui então uma visão avassaladora e assustadora sobre o último tempo. Naquela contagem dos tempos, ainda haverá coisa pior do que o Império Babilônico. Nós não temos ideia a que ponto a maldade chegará, que ponto essa última besta fará na terra, fará sinais. É como se Daniel dissesse: olha, se foi difícil conviver com esses reinos do tempo meu, eu olho com angústia para os meus irmãos do futuro. Será algo assustador. E assim ele termina dizendo que ele ficou empalidecido e guardou no coração. Quero concluir fazendo algumas aplicações. Das implicações práticas deste sonho, da visão, em primeiro lugar, devemos aprender que o povo de Deus nunca deve ser ingênuo sobre a força, a realidade e a durabilidade do mal. Não seja ingênuo. Você não tem a mínima ideia.
esteja alerta. Há uma força de maldade e dano que nunca eu e você devemos subestimar sobre o que o mal pode fazer, até que ponto. Não chegamos às últimas raias da degradação da humanidade e nem da maldade que os crentes poderão sofrer. Ou seja, isso causou angústia em Daniel. Ele olhou para o nosso tempo e com muita angústia. Em segundo lugar, devemos lembrar que o reino de Deus é um reino de sofrimento no aqui e no agora. Não devemos apenas estar preparados para isso, mas devemos estar solidários com os irmãos que sofrerão e sofrem perseguições, que sofrem opressões. Nós vivemos um país onde temos a liberdade de crença. Nós não temos ideia o que é ser perseguido por amor a Jesus Cristo. Mas, por certo, você já leu de muitos personagens da história que morreram, que foram decapitados, cerrados ao meio e não abandonaram a fé. Devemos cuidar, devemos orar e ser um com esses irmãos que sofrem as próprias dificuldades e viver uns com os outros, preparando para a grande batalha final. Essas visões, querido irmão, são fundamentais. Eram fundamentais para Israel receber o Messias quando ele viesse e entender que ele não estabeleceria um reino político, mas um reino de opressão que está ali na última besta. Israel não compreendeu, queria um reino de domínio. Assim existem no nosso meio aqueles que estão declarando que o Brasil é de Jesus, declarando poder. O israelita acabou se frustrando. Não pense nisso, não será assim. Por isso que a palavra de Deus diz ser fiel até a morte. É até lá. Não espere melhores coisas. Não espere um reino de paz. Não espere vida fácil. Não espere um cristianismo de vitória sobre tudo. Mas espere que, apesar de tudo, você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou. Por fim, essa visão nos lembra que o nosso olhar deve penetrar além da história. O nosso olhar deve estar naquele local onde Daniel encontrou paz. O nosso olhar deve estar na sala do trono. Todos nós temos circunstâncias na nossa vida que nos levam a ficar sobrecarregados, mas é na sala do trono que nós descansamos. A sala do trono que Daniel viu paz, alegria, justiça, santidade. É a sala que, em meio à angústia do tempo presente, devemos sempre olhar para ela. Ali nós encontraremos o ponto de aferição do que é justo, do que é santo, do que é correto. É andar neste mundo, mas com olhar na sala do trono. Não perdemos a visão da santidade de Deus no tempo presente. Todos nós precisamos ser lembrados do que está além da história. Olhar na sala do trono e olhar que lá tudo está calmo. O Senhor Jesus está governando, mesmo usando para isso a nossa dor, para a glória dele. Você já reparou quantas vezes a frase repetida aqui, como os santos, o povo dos santos, o Altíssimo? A minha pergunta é: você se encontra incluído dentre esses santos e o povo dos santos? Se sim, louvado seja Deus. Você está pronto para o pior que virá. E que o Senhor Jesus governará na nossa paz. Nós não vamos entrar em guerra, não vamos bater, não vamos matar ninguém. Mas é na morte silenciosa nossa que vamos calar a boca dessas feras. Seremos presa no meio dessas feras. E a força do reino de Deus está na calmaria, não na guerra. A vitória está em permanecermos trazendo para essa terra o que vemos na sala do trono: a harmonia, a paz, a santidade e a justiça. É para isso que Deus nos levantou, para ser sal do mundo e luz dessa terra. Amém.